Olá, você está no Eureka na TV. Bem-vindo! Sempre conosco, hein, nesse horário das 5h30 às 6 horas da tarde. Aqui, não esqueça, toda tarde e no sábado, também com as nossas reprises. Durante a tarde ali, você tem um jogo de futebol legal, tranquilo, mas também antes e depois, ou às vezes antes, ou às vezes depois, você também tem as reprises do que nós tivemos durante a semana. Então, você gostou de algum programa durante a semana, pode revê-lo, ou pode indicar para alguém rever justamente no sábado, né? Então você sabe que tem ali durante a tarde as reprises dos programas que nós tivemos durante a semana. E também nos encontrar no rádio, em qual horário, Toniolo? Na Rádio Educativa. 97.1. 97.1, às 6 horas e 55 minutos, né? Mais ou na menos. manhã, mais ou menos ali, mas é bem próximo esse horário, 5 minutinhos, nosso programa. E reprisa à noite, por volta de 10 para as 11 ali da noite, você pode ouvir novamente os nossos comentários sobre educação, nossas dicas para vestibular, para o Enem e assuntos gerais aí que nós tratamos em pequenas pílulas, como nós falamos, exatamente, né? No nosso Eureka no Rádio. E lá, com os quatro, você encontra o professor Laércio, você encontra o professor Oswaldo, que vos fala, professor Marlos e o professor Toniolo, os quatro titulares aqui. Bom, mas o seguinte, hoje nós vamos conversar com você naquela linha do Enem, tô aí, né? Nós trouxemos uma questão tipo Enem para justamente a gente conversar. Uma questão que caiu em prova do Enem e para a gente bater um papo e tentar destrinchar esta questão. Vamos para ela, Toniolo? Vamos para ela. Vamos lá? Coloca aí para nós, meu amigão, e eu vou lendo aqui. Vamos lá. Então, do Enem Digital de 2020. Bem tá? atual a questão. Exato. Só fazer antes de você começar a ler, essa questão, né, ao selecionarmos, a gente chegou a comentar, né? É uma questão, ela é elaborada. Ela vai te dar um contexto, vai dizer do que eu estou tratando. Exatamente. Qual é o contexto? Então, ela não é uma questão, assim, que eu diria difícil, mas também não é uma questão tão dada assim. Digamos assim, você tem que saber do que eu estou falando. Exatamente, porque nós já comentamos aqui alguns outros programas nossos de outras questões. Aí você vai eliminando, essa aqui não é, essa aqui... Porque você vai buscando uma resposta. Essa aqui não. Teoricamente, aqui está a resposta do que eu estou falando. Né? Então, é bem interessante essa questão aí, né? É muito bem formatada, na minha opinião, e trata de um assunto muito importante, né, da nossa história. Então, vamos lá. No aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfacelar do barro, havia um longo gemido. Era o gemido soturno e lamentoso do passado, do atraso, do opróbrio. A cidade colonial, imunda, retrógrada, emperrada nas velhas tradições, estava soluçando no soluçar daqueles apodrecidos materiais que desabavam. Mas o hino claro das picaretas abafava esse projeto imponente. Com que alegria cantavam elas, as picaretas regeneradoras. E como as almas dos que ali estavam compreendiam o que elas diziam. O clamor incessante e rítmico, celebrando a vitória da higiene, do bom gosto e da arte. Acho que a vitória da higiene aí já dá uma baita de uma dica, já né? dá uma baita de uma dica. Digamos assim, a maneira que está escrito já me fala de uma época. Exatamente. Né? E uma coisa, às vezes o aluno esquece de ler ali o referencial, de onde foi tirado ali, ó. Né? Olavo Bilac, crônica, 1904. Opa, que período. Porque vamos lá, ó, no aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfacelar do barro, havia um longo gemido. Até agora não diz qual é o período que está ali, né? Mas a gente já começa a entender. Era um gemido do soturno, do lamento do passado, do atraso, do opróbrio, né? A cidade colonial, aquela cidade colonial, ou seja... já começa a me falar de um tempo. Que é o pós-co, né? A colônia imunda. Aí vai todo se tratando aí, tradições, algumas coisas. Pô, do que se trata? Se você não souber, né, do que se trata,
daí nós temos que buscar as respostas. Mas só ali para ver o referencial já dá uma boa dica. Sim, né? Só ali de onde saiu, da né, onde o texto saiu, ali, né? Olavo Bilac, Isso. Crônica, 1904, já nos dá uma enorme dica. Exatamente. Né? Porque o que acontece nesse período, o que acontece em 1904? Qual era o contexto da história do Brasil? Né? Então, como eu falei, história do Brasil, 1904. O Brasil se torna república em 1889, né? E aí a república começa ainda meio capenga. Vários grupos opositores à república, né? Os monarquistas ali, né, se opunham e batiam forte na república. Alguns grupos messiânicos começavam a surgir também ali questionando, né, a situação da república. Os próprios positivistas. A gente vê a frase positivista, a ordem e progresso na bandeira, mas eles começavam a sentir, espera aí, né, nós colocamos o lema, nosso ideal, né, amor pelo princípio, ordem como meio, progresso como fim, na bandeira. Mas, e a partir de agora nos esquecem, só os liberais estão, né, ditando as regras da república, né, como é assim? E aí eles precisavam simbolizar um progresso para, digamos, acalmar e calar a boca daqueles que criticavam a república. Ó, a república, ela trouxe progresso, não é só na bandeira. Trazendo um pouquinho para o momento, né? Existe até, trazendo um pouquinho para o momento e nos lembrando da revolta da vacina, né? Já nos lembrando da revolta da vacina. É decorrente disso. E nós vamos ter alguns grupos políticos, digamos assim, que vão ajudar a, digamos assim, agitar mais a população. E entre eles nós temos os positivistas, né? Sim. Nós temos os monarquistas, nós temos que estão insatisfeitos com a República da maneira como ela está. Exatamente. Né? Essa reurbanização ocorrida no Rio de Janeiro, ela envolve um contexto muito amplo, né? Porque nessa reurbanização eles vão derrubando, digamos, os cortiços. Nesses grupos também eu poderia incluir também os jacobinos. Jacobinos também. Jacobinos também. Né? Aí eles começaram a derrubar os cortiços. Eu disse, mas, pô, o cortiço é morada inadequada, né? Banheiro para né, todas as pessoas ali, o ambiente não era muito higiênico, essa parte de saneamento básico no Rio de Janeiro era extremamente complicada. Então, pô, é um benefício, vamos derrubar os cortiços e montar moradias melhores. Mas o cortiço faz parte da cultura, né? Ali tinha a classe trabalhadora. E às vezes no domingo, só ali em volta do cortiço existia uma pracinha onde ele se divertia, onde ele trocava ideia com os amigos, existiam os bares que eles frequentavam, existia o jogo do bicho, né? Por isso, mas o jogo do bicho, eu quero jogar o jogo do bicho. Então faz parte da vida deles. Retirando, né, essas pessoas ali, colocando em outros locais, mesmo que moradias sejam melhores, causam transtornos, né? E aí, claro, precisava reurbanizar o Rio de Janeiro. Como eu falei, os republicanos vão dizer o seguinte: vamos fazer uma Paris além mares. Né? Uma cidade como fosse Paris, uma cidade muito bonita, mas aqui para demonstrar esse progresso. Lembrando que no início do século XX, o Brasil ele tinha como referência cultural, né, estética, a França. A França realmente era aquilo que o Brasil dizia, tudo que há de bonito é francês. Tanto que eles no início da República eles traziam e aí, artistas vale a pena nós franceses para cá. Sim, que estávamos em plena Belle Époque, né? Isso. A Belle Époque, que vai ali por volta de 1884 até 1914, tem data de validade, né? 1914, e foi um período em que era o auge, um novo estilo de vida, o europeu, a região civilizada, e dentro dessa Europa, que era símbolo de civilização, Paris era o máximo. Você queria cultura, você ia para Paris. Você queria conhecimento, você ia para Paris. Era o centro da civilização. O hino francês é considerado o hino mais belo do mundo. Vamos, não vou puxar aqui só para o nosso país, né? Mas o nosso hino é muito mais bonito que o hino francês. Procure ali. Né? Eles é o hino de batalha, né? O nosso hino é muito mais bonito. É mais complexo, quem sabe seja um pouco mais difícil de nós decorarmos, nós cantarmos, mas é muito mais bonito. Mas na época não, na época aquilo que é francês é bonito. Então eles tentaram construir isso para o Rio de Janeiro, mas isso trouxe um certo transtorno por causa da questão política da época ali, né? Porque eles faziam esse enfrentamento ali contra a República recém-surgida e os grupos políticos que brigavam também para o domínio, né? Porque a República ainda tinha acabado de nascer. Sim. Então esse era o contexto de 1904. E aí vai, né, nessa reurbanização, vai surgir a revolta da vacina que nós podemos tratar lá, né? O Rodrigues Alves era o presidente,
chama Oswaldo Cruz, que é um sanitarista, né, extremamente competente. Os Oswaldos são sempre os caras, né? Exato. Os Oswaldos são sempre os caras de destaque. Exatamente. Não que eu queira puxar alguma sardinha. Sempre tem uma exceção, né? Sempre tem uma exceção. Sempre tem. E aponta ainda, né, sacana? E ainda aponta. Mas bom, ele vai, o Oswaldo Cruz vai planejar, né, essa melhoria na qualidade de vida, da saúde do povo do Rio de Janeiro, mas ele é mal compreendido. Então, veja, você pode até, quem sabe, lendo ali, dizer assim, pô, mas ele está falando da revolta da vacina. Não, ele não está falando da revolta da vacina. Não está. Não, nós vamos ver Está no contexto. Está no contexto. É o período da revolta da vacina, mas não é a revolta da vacina. Né? Tanto que se eles quisessem montar uma pegadinha nessa questão aí, eles poderiam ter colocado, vamos ver depois as alternativas, ele falar que é a revolta da vacina. O período mas não é o contexto que se trata, né, nesse momento aí. Então, veja, nós estamos só lendo ali, a gente já identificou o que é aquilo. Agora, se você não tiver estudado, nada, não veio uma luz ali para iluminar, isso aqui, né, é a urbanização do Rio de Janeiro. E de novo, são ali detalhezinhos que você tem que buscar no texto. Exato. Que é a característica do Enem. O Enem ele mudou muitos vestibulares. O Enem ele sempre vem trazendo assim, questões contextualizadas. Não é só, o que é isso e aquilo, né? Ele não te faz a pergunta e você já vai lá marcar o X. Ele dá o contexto e você tem que compreender o que tem ali. Né? É uma questão um pouco mais demorada para você responder, você tem que analisar um pouco mais a questão, mas no final não é uma questão difícil. Novamente, não é uma questão difícil. Não é. É aquilo que você disse. Se eu localizar o contexto, se eu me dar conta do que ele está falando, aí ela se torna até uma questão fácil. Mas é aquilo, você sabe do que eu estou falando, você sabe, e é isso a prova do Enem, né? A prova do Enem, ela quer ver se você tem o conhecimento. Tem um colega nosso que sempre dizia uma coisa que eu guardei e eu acho que está muito certo. O Enem não quer saber o que você sabe. O Enem quer saber o que você faz com o que você sabe. Né? Então, você tem o conhecimento, eu quero ver se você tem, você sabe articular esse conhecimento. É justamente aí a ideia, né? No próximo slide, vamos dar uma olhadinha. Nós temos no próximo slide, nós temos as alternativas. Mas estas alternativas nós vamos deixar para o próximo bloco e vamos pensá-las aí cada um e achar a alternativa correta e pensar o Rio de Janeiro da época. Volte conosco no próximo bloco. Até daqui a pouco. E você está de volta no Eureka na TV. Hoje, a nossa linha de programas Enem, tô aí, onde a gente sempre trabalha alguma questão que tenha caído no Enem, né? E aí vem o interessante, né? Porque para você que vai fazer sua prova do Enem ou vai fazer vestibulares de maneira geral, importantíssimo acompanhar, desenvolver essas questões. Mas também você que gosta de cultura, que gosta de conhecimento, que gosta de conhecer mais sobre a nossa história, né? Quer dizer, a nossa história que está aí e que muitas vezes até esquecida, né, Toniolo? Esquecida. Vale a gente trazer de volta, a gente conhecer certos aspectos que construíram a sociedade em que a gente vive, correto? Exatamente. E o texto que nós trouxemos hoje aqui, a questão, ela trata de um assunto muito interessante da história do Brasil e que pode ser contextualizado, como nós falamos no primeiro bloco, com a situação da revolta da vacina, que atualmente é um assunto que muito se discute aqui, né? Eu me lembro quando eu dava aula sobre a revolta da vacina, eu explicava que as pessoas se negavam a tomar a vacina, se negavam a se vacinar, saúde pública, eles se negavam. Né? Eu dava algumas características, digamos, o Rio de Janeiro era uma cidade que tinha muitos ratos. Aí o que Oswaldo Cruz pensou? Olha, vamos pagar aí para que as pessoas matem os ratos. Cada rato que a população trouxesse morto, eles davam uma pequena quantia lá. O que aconteceu? As pessoas começaram a criar rato em casa e ir lá vender o rato. Né? Então, vê o tipo de... Né? A pessoa lutando por uma qualidade de vida... assim, que não ajudou muito. Né? Não ajudou muito. Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo, não ajudou muito. Não ajudou muito, né? E aí, é claro, a campanha da vacina, né? Eles vão, a vacina, aí já começam, né, aquelas
um fake news, né? Olha, a vacina é para matar o povo pobre. Qual é o interesse de matar o povo pobre? Né? Porque a mão de obra tem que ser abundante para que ele pudesse explorar ainda mais, né, a classe operária, que era muito explorada. Também a gente podia um dia falar sobre a classe operária brasileira, principalmente nesse início do século XX. A trajetória da fake news já é longa. Já é longa. Né? Então, mas é um contexto... Quando eu dava aula, como eu estava comentando aqui, às vezes os alunos, não, mas como que o povo acreditava nisso? A gente dizia, olha, o povo não tinha muito estudo, né? Eram pessoas desinformadas, a informação não chegava até a população. Que hoje se acreditou em muitas fake news a respeito mas só que de hoje, vacina, né? E ainda se acredita, né? Acredita, veja só. Lamentavelmente. Lamentável. O Brasil está com os menores índices de vacinação justamente por conta das fake news que se propagaram e se estabeleceram de uma forma absurda. Por isso que eu digo que esse assunto aqui é um assunto bem interessante para nós estarmos discutindo nesse momento aqui, porque é um assunto que dá para se contextualizar com a situação atual. Né? Morriam 2.000 pessoas no Brasil até pouco tempo atrás. Pô, com a vacina reduziu. Então é importante. Né? Então, como eu falei, na época que eu explicava, a gente julgava isso. Agora, o que nós vamos explicar lá, o professor de história, daqui 10, 20, 30 anos, por que a pessoa se negou a tomar a vacina? O negacionismo da ciência, isso é uma coisa... Então, né, por causa desses aspectos, eu acho assim, né, digamos, uma dica lá para o Enem ou para o vestibular, é dar uma lida de revolta da vacina, porque pode ser um assunto que vai aparecer aí em vestibulares, Enem, porque ele é um assunto atual. Ele é um assunto atual. Exatamente. E percebendo a diferença, né? Aquele momento de negar-se à vacina tinha muito a ver de indignação em relação aos autoritarismos do governo. Porque a vacina passou a parecer mais um dos autoritarismos do governo. Se nós pegarmos, né, o início da República, o início da República era extremamente autoritário. Nós pegamos o Marechal Floriano Peixoto também, né? Então é muito... Exatamente. Vamos para a questão, vamos para as alternativas, meu amigão, vamos lá. Então agora, seguindo a alternativa, de acordo com o texto, a picareta generadora... Regeneradora. Oh, que eu vou te contar uma coisa, viu? Pegou aqui. Vou ler de novo. Picareta regeneradora do alvorecer do século XX significava a... Olha, veja só, no alvorecer do século XX, na pergunta, ele já dá o momento, século XX, entendeu? Então, leu a primeira questão. Eu não vou ler a referência. Tudo que está na prova tem que ser lido. Né? Exatamente. Tem que ser lido. Aí aparece lá, de acordo com o texto, a picareta, né, do alvorecer do século XX. Até eu diria o seguinte, close in me. Pelo amor dos meus filhinhos. Em qualquer prova de vestibular, você até pode pensar em não ler o texto ou coisa do gênero. Na prova do Enem, você não pode fazer isso. Você tem que ler tudo que está lá. Tá? Em outros vestibulares, você até pode chegar à conclusão, não preciso ler esse texto, vou direto para o comando da questão e a resposta. No Enem, você não pode fazer isso, porque as questões, 99,9% são vinculadas aos textos. Sim. Tá? Então não tem como você fazer isso. Pelo amor dos meus filhinhos. Tá? Certa vez nós estávamos trabalhando com o professor Laércio uma questão do Enem, que tratava de assuntos referentes à história e à geografia. Aí o aluno perguntou, mas essa questão é de história ou é geografia? Foi uma questão de ciências humanas. Mas no Enem apareceu o quê? Apareceu em geografia. Então, mas ela parece uma questão de história. Né? Porque ela dá uma contextualização e ela vai buscar ali os vários conhecimentos que você tem sobre determinado assunto. Exato. Então, muitas vezes você lê uma questão, você não identifica se é de história, se é de geografia, se é de sociologia, tem essa característica, né? Exatamente. Então, leia bem, agora, né, como nós mostramos, né, no slide, ali já dá a dica do século XX. Exato. Se você tinha um pouco de dúvida se se tratava ou não da reurbanização do Rio de Janeiro, está ali, né? Vamos lá, então. Alternativa A. Até agora estou me lembrando do nosso colega Marlos, né? Porque ele sempre pega no pé. Olha lá, ó. Erradicação, restauração, interrupção, reconstrução e reestruturação. Né? Então vamos lá. Ali já tem até, você parar para pensar, essa dica do nosso amigo Marlos já tem, ela já ajuda. Porque você está vendo ali uma erradicação, você está vendo ali uma restauração, bom, é possível. Você está vendo uma interrupção, você está vendo uma reconstrução,
Quer dizer, ajuda essa dica. Mas vamos lá, vamos para a alternativa A. Erradicação dos símbolos monárquicos. O texto, em algum momento, se refere a um contraponto entre monarquia e república, fala de uma cidade colonial que existia e que está se transformando em uma coisa diferente. Exatamente. Mas não fala fala de uma erradicação de símbolos, né? Não é do símbolo, porque Rio de Janeiro também não é o símbolo da monarquia. Não é o símbolo Eles queriam criar o Rio de Janeiro como símbolo do progresso, da nova república, da república. Né? Exatamente. Assim proclamado. Alternativa B, restauração das edificações seculares. Daí você tem que ler o texto, porque literalmente eles estão derrubando os prédios. Eles não estão restaurando. Veja, a palavra restaurar até que estava boa, até que você leu o final. Peraí. Edificações seculares, não, eles estão derrubando, botando abaixo mesmo. O que para nós, historiadores, né, é uma dor no coração. Porque, veja, a cidade, os seus prédios históricos, eles estão desaparecendo. Aquilo que a cidade foi, está deixando de existir. Quer dizer, você não tem mais a referência à cidade do passado e que guarda as tradições, guarda os costumes, né? Vamos lá adiante. Alternativa C. Interrupção da especulação imobiliária. Né? Não, realmente não. Não tem. Não. Vai ver, se você tiver alguma dúvida nisso daí, digamos, quem está nos ouvindo, porque como você falou, né, não é só a pessoa que está no Enem, as pessoas gostam, né, do assunto de história, principalmente quando envolve a história do Brasil. Aí eu lembro uma questão dessa, que contexto que é esse, tal. Interrupção de especulação não tem fundamento nenhum uma questão como essa. Como diria o nosso colega, dúvida, pode... nosso colega Laércio, né, o Wolverine Tupiniquim, você cheirou meia, você acertou essa, se colocou essa, cheirou meia. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vamos adiante. D. Reconstrução das moradias populares. Eles parecem estar reconstruindo botando abaixo. Tanto que é o bota abaixo, né? O Rio de Janeiro deixou o bota abaixo. Botando abaixo. E veja, ele não trata de moradias populares. Veja só como essa questão, às vezes, a pessoa que se dedica a estudar, mas realmente eles demoliram, como eu falei, os cortiços, as moradias populares. Eles demoliram, mas não reconstruíram. Muito pelo contrário. Né? Eles ofereceram moradias muito mais longe, né? Jogando o povo mais para a periferia. O que vai fazê-los subir os morros. Subir os morros. Subir os morros. Né? Bom, então, né, sem sombra de dúvida, você está conhecendo também a origem dos morros do Rio de Janeiro. Sim. Vamos lá. Reestruturação do espaço urbano. Opa, epa. Esse... Né? Não tenho certeza, mas reestruturação do espaço urbano... Né? Mas, o que ocorreu no início do século XX? Eu estou colocando uma forma que o espaço urbano tinha abaixo para remodelar esse espaço urbano. É literalmente o que eu estou fazendo. Exatamente. Não é uma questão difícil, né? É uma questão relativamente... É como você disse, eu tenho que ter presente do que ele está falando, de qual período está falando. Exatamente. Tem que ter presente. E na história, isso é muito importante, né? Sempre, para quem gosta de história, qual é o contexto que a pessoa está falando, né? Quando você falar, os povos bárbaros, mas que momento da história é bárbaro, né? Se for lá no queda do Império Romano, os bárbaros eram aqueles povos que viviam fora da fronteira de Roma, não falavam latim e invadiam o território. Na Idade Média, bárbaro já não era, né? Depois disso já muda. Eu costumo comentar isso a respeito do Tratado de Versalhes. Né? Tratado de Versalhes, eu sei que... não, já sei o que é. É final da Primeira Guerra. Meu amigo, a quantidade de tratados que teve em Versalhes, eu vou te contar. Você tem uma certeza dessas? Isso, você vai pegar o Tratado de Versalhes já depois de 1918, no período, tá tranquilo. Né? Você vai saber, mas são vários tratados. Sim. Então, na história, você tem que entender qual é o contexto, qual é o momento, qual é o ano, né, que você está mais ou menos... O ano, não digo, mas assim, o período ali, né? Porque não vamos ser tão precisos no tal ano. Mas qual é o período que nós estamos tratando? Exatamente. Então, quando você fala da história, às vezes a gente, né, as pessoas gostam muito de discutir história, e a gente vai conversando ali com amigos, e eles trazem uma visão que a gente chama de anacrônica, né? Fora do período que ele está discutindo. Ele vai discutir um período sob os olhos
né, nossos aqui. Exatamente. Como eu falava, quando eu dizia, olha, quando você critica a pessoa que não vai tomar vacina, você tem que entender qual era a população brasileira em 1904, o contexto. Eles eram homens do seu tempo. Com 99, praticamente 90% a 99% da população analfabeta. E aí, eu não sei como o historiador vai explicar agora, no século XXI, as pessoas no negacionismo. Dói. Né? Mas vamos lá, vamos adiante. Então agora, só para a nossa alternativa seria a alternativa correta. E aí agora, só para nós darmos uma olhadinha em algumas imagens desse Rio de Janeiro. Aqui nós temos alguns dizeres do historiador Peter Burke, né, no livro Testemunho Ocular, onde ele diz o seguinte: o uso de imagens torna possível o processo de reconstrução da cultura material do passado. Sim, porque aquilo não está mais lá. Então, só a foto, a pintura me traz de volta o olhar sobre aquilo que não existe mais em termos essas imagens que você colocou aqui, elas podem entrar junto com uma questão também. Então, porque hoje no Enem, nos vestibulares, trabalham muito essa questão de imagens. Sim. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de imagem aí. Exatamente. Depois de um outro dizer, historiadores urbanos se dedicam ao que chamam de cidade como artefato. Isto é, a cidade, ela é um artefato histórico em si, né? Nas suas relações presente e passado, né? Ela está ali como um artefato a ser estudado, né? E, por fim, a evidência visual é particularmente importante para a história urbana. Sim, porque é a referência da imagem que me diz como um determinado espaço de hoje foi no passado. Exatamente. Né? E eu consigo entender a referência presente e passado e o que representava aquele espaço numa época e o que representa hoje. Isso, né? É uma coisa que as pessoas gostam muito. A Curitiba de antigamente, você vai vendo as fotos de Curitiba de antigamente. Exatamente. Isso, né, nos traz bastante curiosidade. Toniolo, fechamos por essa, meu amigão? Fechamos, né? Então tá. Até nosso próximo programa. Esteja sempre conosco ali das 5h30 às 6. Obrigadão, meu amigão. Obrigado. Até a próxima e estamos com vocês, hein? Tchau, tchau.